Olá, seja bem-vindo ao curso Aperfeiçoamento em Gestão Municipal, uma parceria entre a Fundação Demócrito Rocha e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O objetivo deste curso é capacitar gestores municipais dos 184 municípios do estado para auxiliarem o tribunal nas atividades e competências do controle externo e interno, otimizando assim a gestão dos recursos públicos à disposição do povo cearense. Então, vamos começar! Nesta videoaula, vamos fazer uma síntese histórica e utilizar conceitos relevantes para entender a relação entre crescimento econômico, pobreza e desigualdade social, desenvolvimento regional e desenvolvimento sustentável no Brasil. O tema deste módulo é Desenvolvimento Econômico e Social no Brasil e no Ceará. No Brasil, duas correntes se debruçaram sobre o tema do desenvolvimento. Por um lado, os neoclássicos, que tratavam o desenvolvimento como um mero crescimento econômico dado pela variação do produto interno bruto, e por outro lado, os desenvolvimentistas que viam o crescimento como mudanças qualitativas no padrão de vida das pessoas, das instituições e das estruturas produtivas. Mas se o desenvolvimento é muito mais do que o crescimento econômico, como medir? Que variáveis podemos utilizar para medir o desenvolvimento? Em 1993, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador dado pelo padrão de vida, pela educação e por dados sobre saúde. Não há uma relação direta entre o desenvolvimento, o IDH, e os dados da economia, como, por exemplo, o Produto Interno Bruto. No Brasil, segundo dados do Banco Mundial, ele ocupa a 7ª posição na renda agregada, enquanto que no IDH ele ocupa a posição de número 79. O gráfico a seguir mostra a evolução do IDH brasileiro de 1980 até 2018. Verificamos que o Brasil tinha um baixo índice de desenvolvimento humano em 1980, IDH de 0,545. Atingiu um grau de desenvolvimento médio em 1990, IDH de 0,611, passando ao clube dos países com alto nível de desenvolvimento humano somente a partir de 2010, IDH de 0,727, mas ainda distante do seleto grupo dos países de grau muito alto, IDH superior a 0,8. No estado do Ceará, Fortaleza é a cidade de maior IDH, 0,754, ocupando a posição de número 467, com destaque para as cidades polo do presente Programa de Educação Fiscal: Sobral, Crato, Eusébio, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova. As duas últimas décadas, caracterizadas pelo avanço da globalização e da economia neoliberal, ainda que debilitadas pela crise de 2008, trouxe à tona o tema sobre pobreza e desigualdade de renda. A comunidade internacional tem discutido sobre esse assunto e busca descobrir quais são as causas e consequências do crescimento da riqueza mundial. No Brasil, apesar dos avanços nos últimos 10 anos, nós ainda temos muitos problemas relacionados à desigualdade de renda. Em termos de pobreza, 3,6% da população brasileira, 6,5 milhões de pessoas em 2012, vivem em famílias com renda inferior à linha de indigência, R$ 70 per capita em valores de 2011, e 8,5%, 15 milhões de indivíduos em famílias com renda inferior à linha de pobreza, R$ 140 per capita em 2011. É preciso reconhecer que nós obtivemos avanços nessa área. No período de 2002 a 2012, foi o período de maior redução da pobreza. Porém, nos últimos 4 anos, até o segundo trimestre de 2018, nós tivemos aumento da pobreza. Em 2018, há 23,3 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, com rendimentos abaixo de R$ 232 por mês, cerca de 11,2% da população. A miséria subiu 33% nos últimos 4 anos, de 2014 a 2018.
são 6,3 milhões de novos pobres, mais do que a população do Paraguai, adicionada ao estoque de pobreza. Do final de 2014 a junho de 2018, os resultados do índice de Gini demonstraram aumento da concentração de renda. No Brasil, isso não acontecia desde a época do Plano Cruzado, de 1986 a 1989. Esses dados demonstram a necessidade do Estado intervir para tentar reduzir as desigualdades, não apenas as desigualdades de renda, mas também as desigualdades regionais, as desigualdades raciais, de acesso à terra, ao emprego e de gênero. Isso para tentar aumentar o nível de bem-estar social. Uma das questões mais importantes no estudo de desenvolvimento econômico e social é o papel da tributação no desenvolvimento. É muito importante que um país tenha um sistema tributário que contribua com o desenvolvimento econômico, reduzindo principalmente desigualdades. E esse não é o caso dos sistemas tributários da América Latina, em especial o do Brasil. O nosso sistema tributário, principalmente na década de 90, entre 1994 e 1998, ele foi reformado para favorecer o grande capital, principalmente o capital rentista. Houve redução da tributação do imposto de renda da pessoa jurídica das instituições financeiras, de 25% para 15% as suas alíquotas. A contribuição social sobre o lucro líquido também para as instituições financeiras caiu de 30% para 8%, depois foi elevada para 9%. Houve uma redução do adicional do imposto de renda da pessoa jurídica para as instituições financeiras, caiu de 18% para 10%, para as demais empresas caiu de 12% para 10%. Houve ainda a isenção da remessa de lucros e dividendos para o exterior. Tudo isso reduziu a carga tributária no lado da tributação de patrimônio e renda. Para compensar essa redução, como o governo precisava arrecadar mais para fazer o ajuste fiscal, ele compensou tributando mais o consumo. A tributação do consumo, como nós sabemos, ela é desfavorável para os mais pobres. Então, aumentaram a alíquota da contribuição para financiamento da Seguridade Social, que saiu de 2% para 3%, um aumento de 50%. Aumentaram a alíquota da contribuição provisória sobre movimentação financeira, que subiu de 0,20% para 0,38%. Houve ainda aumento de outras bases de cálculo de incidência sobre o consumo, aumento de ICMS no caso dos estados, aumento do ISS no caso dos municípios. Todo esse aumento da tributação sobre o consumo teve um papel preponderante em aumentar as desigualdades sociais no Brasil. Então, nós temos hoje um sistema tributário que ele não só não contribui com a redução das desigualdades sociais, como ele a incrementa, ele aumenta as desigualdades sociais. Um dos grandes paradoxos econômicos da atualidade é a existência de polos, onde os pobres se tornam cada vez mais pobres e os ricos mais ricos. É necessário propor e executar políticas que possam promover mudanças significativas neste quadro. É de conhecimento de todos que nós temos no Brasil ainda grande disparidade de renda entre as regiões brasileiras. De um lado, em um extremo, nós temos estados em regiões mais pobres, na região norte e na região nordeste, que parece estar numa armadilha de pobreza com rendas per capita muito baixas, com rendas médias muito baixas. No outro extremo, temos estados nas regiões sul e sudeste com rendas per capita elevadas, estados que têm um grande desenvolvimento nas suas indústrias, um sistema de infraestrutura e logística muito bem fundamentado, muito bem estruturado. E no meio, entre esses dois extremos, nós temos os estados da região centro-oeste com renda per capita média, muito por conta do crescimento de renda do agronegócio. Apesar de 60 anos de políticas públicas regionais não terem conduzido a melhores distribuições de renda entre as regiões, o Estado ainda tem um papel fundamental na redução dessas disparidades regionais. Por meio da tributação, por meio do sistema tributário, principalmente. Por quê? Unicamente por meio do ICMS é que nós temos alguns incentivos à fixação de indústrias e de outras empresas nas regiões mais pobres do país. No entanto, para trazer essas empresas para as regiões mais pobres, esses estados acabam perdendo arrecadação, perdendo receitas, e com isso eles não conseguem investir em infraestrutura e em logística adequada para receber e para desenvolver a região. Então, o Estado ainda tem um papel fundamental e um dos principais pontos que devem ser tratados para a gente reduzir a disparidade entre as regiões é fazer uma reforma tributária que coloca o ICMS na pauta, coloca um imposto sobre o valor agregado que seja cobrado no destino. Com isso, os estados mais pobres podem se desenvolver. O crescimento econômico como objetivo a ser alcançado em nome do progresso nos levou a um uso intensivo dos recursos naturais e à deterioração do meio ambiente.
A saída para isso está no desenvolvimento sustentável. A questão ambiental só entrou na pauta de estudos de desenvolvimento econômico a partir da década de 70. Até então, a única preocupação dos países era crescer. Não havia nenhuma preocupação com a redução dos recursos naturais. A partir da Conferência de Estocolmo, essa questão ambiental entrou na pauta. No entanto, durante toda a década de 80, por causa da crise da estagnação causada pela crise do petróleo em 1973 e em 1979, a questão de novo foi deixada de lado. Somente a partir da década de 90, com a Conferência das Nações Unidas Rio 92, foi que a questão entrou em pauta novamente. Os países signatários daquela conferência da Agenda Global número 21 assinaram essa pauta com 21 itens que deveriam cumprir para reduzir os danos ambientais na sua pauta de desenvolvimento econômico e social. No entanto, passados 20 anos, na Rio mais 20, toda a discussão voltou à tona, já que todos os países descumpriram aquelas metas estabelecidas há 20 anos atrás. Ou seja, a partir de então, se voltou a discutir novamente os problemas relacionados ao desenvolvimento econômico sem olhar o meio ambiente. Estamos agora com novas agendas, novas conferências, no entanto, o Brasil, como um país continental, ainda está muito distante de colocar na sua pauta de crescimento e desenvolvimento econômico as questões ambientais. Está muito claro que o nosso modelo de desenvolvimento econômico atualmente em vigor é insustentável no longo prazo. O planeta não aguenta a sua extinção de tantos recursos naturais e a desigualdade de renda entre os diversos países só vem crescendo. Então, esse modelo de desenvolvimento econômico está em xeque. E o Brasil, como um país de dimensões continentais, tem que estar nessa vanguarda da discussão de um novo modelo econômico. Essa discussão vai envolver basicamente 3 premissas. O novo modelo de desenvolvimento econômico e social vai ter que levar em consideração as tecnologias digitais, que têm avançado muito, uma economia baseada em serviços e não mais uma economia baseada em indústrias e produções de grande massa, uma economia que preveja uma sustentabilidade do planeta, uma sustentabilidade ambiental e a economia colaborativa, participativa, em que diversas comunidades produzem um bem e utilizam aquele bem na própria comunidade. A partir daí, os países que desenvolveram o seu novo modelo de desenvolvimento econômico vão estar na vanguarda dessa nova era de crescimento econômico com redução de desigualdades e sustentabilidade do nosso planeta. Caros alunos, vimos na videoaula 1 a importância de estudarmos desenvolvimento econômico e social. Nós focamos no desenvolvimento econômico do Brasil e do Ceará. Vimos a importância das políticas públicas para reduzir disparidades de renda, seja de renda entre os cidadãos e entre rendas entre as regiões. Vimos a importância de se levar em consideração a sustentabilidade do planeta no estudo do desenvolvimento econômico e social. E, por fim, apontamos as novas tendências e as novas perspectivas para estudo do desenvolvimento econômico dos países. Neste módulo do curso Aperfeiçoamento em Gestão Municipal, compreendemos como o desenvolvimento econômico e social no Brasil e no Ceará está evoluindo e para onde devemos caminhar. Quer saber mais? Confira o libreto e acesse os conteúdos deste módulo no site cursos.fdr.org.br. Até a próxima!